Nós poderíamos resumir rapidamente esse olhar assim de conjunto sobre o Antigo Testamento, lembrando um dos textos mais antigos, mas mais bonitos da Bíblia, que é o Salmo 82, hebraico, 81 nas versões latinas. Esse salmo é uma verdadeira cena teatral. Ele se passa numa assembleia de deuses no céu, portanto, numa espécie de panteão, de reunião de deuses do velho Canaã pré-israelita. E no meio dessa assembleia, diz o Salmo, vocês podem abrir na Bíblia de vocês e irem lendo comigo, Javé, o Deus dos hebreus, se levanta. Se levanta e tem uma palavra dirigida diretamente aos deuses poderosos que estão ali naquela reunião. E ele diz, até quando vocês vão legitimar a causa dos opressores, sustentar esse mundo de uma maneira injusta, favorecendo a sorte dos ímpios? E aí ele condena os ídolos, porque os ídolos são deuses que legitimam a opressão. E ele diz, a função de Deus é a de defender o pobre, é a de libertar o oprimido. E o Salmo termina com uma espécie de refrão da Assembleia, levanta-te, Deus, e defende a nossa causa. Pode ser tomado como um salmo extremamente ecumênico, nesse sentido de que não faz uma polêmica, um confronto entre religiões ou igrejas, mas ao contrário, quer dizer, há um diálogo, há uma reunião de deuses, agora ao mesmo tempo onde o ponto da questão é a questão da justiça. É isso que caracteriza o Senhor Javé. Júlio, como é que essa história continua no Novo Testamento? No Novo Testamento continua de diversas maneiras. Por um lado está a linha firmada por Jesus e o movimento de Jesus. Por outro lado, nós encontramos a linha que foi desenvolvida por Paulo. E por outro lado, nós encontramos a linha do apóstolo João. Eu vou começar falando, em primeiro lugar, da linha do apóstolo Paulo. Exatamente, porque é a primeira que aparece no Novo Testamento em termos históricos. Exatamente, os textos mais antigos que estão no Novo Testamento foram as cartas escritas por São Paulo. Nós fazemos questão de fazer isso porque é um método do Centro de Estudos Bíblicos, da Pastoral Popular, de a gente aprender a Bíblia pela história. Eu conto isso agora para vocês não estranharem porque é que a gente não começa o Novo Testamento por Jesus. O motivo é esse. Júlio, o que é que você queria nos dizer sobre as cartas paulinas e essas comunidades de Paulo? O que Paulo tentou desenvolver foi precisamente um cristianismo que nós podemos chamar universal, um cristianismo ecumênico. Numa das suas primeiras cartas, ele chega a fazer, para a sua época, uma afirmação realmente revolucionária, que através do batismo nas comunidades cristãs não há diferença entre grego e judeu, não há diferença entre homem e mulher, não há diferença entre livre e escravo, entre senhor e escravo. Ou seja, as diferenças culturais, as diferenças de estrutura familiar, patriarcalismo e sometimento, a diferença social entre os senhores livres e os servos que estavam submetidos a eles, desaparecem. Todos são um em Jesus Cristo. Se vocês quiserem ler esse texto na Bíblia, ele está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 27 a 28. Exatamente. E o que une aos cristãos é a possibilidade de ter uma vida no Espírito. Porém, a presença do pecado, da qual já falávamos antes, está também marcando a vida das comunidades cristãs. As comunidades cristãs são comunidades de santos, mas também são santos que tentam se converter do pecado. E o pecado é uma coisa que sempre permanece no meio das comunidades. E o pecado também entrou numa das comunidades que foi organizada por São Paulo, a comunidade dos coríntios. E aí os coríntios começaram a se dividir, porque havia alguns que diziam, nós somos fiéis ao Paulo, e outros que diziam, não, nós somos fiéis a este outro, Apolos,
que pregava muito melhor que São Paulo. E outros que diziam, não, nós somos fiéis a Cefas, nós somos fiéis a Pedro. E outros que, pretendendo estar por acima do resto, diziam, nós somos fiéis a Cristo. E São Paulo reage com muita força. Porventura, Cristo está dividido? Isso mesmo. Quer dizer, a reação de Paulo é uma reação muito importante de dizer, eu não batizei ninguém. Ou vocês foram batizados em nome de Pedro, de Apolo ou de Cefas? E a proposta de São Paulo é que a comunidade cristã chegue a ter a força e a coesão de um corpo, no qual, por exemplo, a mão não pode dizer ao pé, eu não te necessito, o olho não pode dizer ao nariz, você é totalmente prescindível, o estômago não pode dizer, por exemplo, aos pulmões, vocês estão demais. Não, no corpo que está estruturado a partir da cabeça, e a cabeça para São Paulo é Jesus Cristo, o corpo é uma unidade, e essa unidade deve ser claramente mantida, e deve ser animada pelo Espírito. Isso que dá precisamente força à comunidade para viver em um mundo que é contrário ao propósito do projeto de Deus. Porque se o projeto de Deus é aquele de reunir todas as coisas em Cristo, de derrubar as barreiras que estão separando os seres humanos, o projeto dos seres humanos, especialmente quando chegam ao poder, está constituído pela divisão. É necessário dividir para reinar. E São Paulo vem com uma proposta nova, a proposta de que para enfrentar o poder divisor é imprescindível manter uma unidade. Se vocês quiserem ler na Bíblia de vocês esses textos que o Júlio agora citou, vocês procurem a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10 em diante, e esse do corpo, dos quais nós somos membros, o corpo do Cristo, no capítulo 12. Mas toda a carta aos Coríntios merece ser lida a partir desse enfoque da unidade. E outras cartas também, a gente não tem tempo aqui de citar. Eu gostaria, porém, textos. de lembrar o texto da Epístola aos Efésios, nos capítulos 1 ao 6. Certo. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Espírito, nós temos um batismo, e nós estamos unidos nessas afirmações fundamentais. Isso constitui a fé comum de todo o povo de Deus. Efésios 4, 1 a 6. E as comunidades cristãs da época de Paulo tinham essa situação de grupos de tendência mais judia, judaica, grupos de tendência mais gregas, mais dentro do império. E essas tensões vão revelando também o que o Júlio já disse aqui antes, que a unidade se dá dentro dos conflitos, nunca sem conflito. É sempre como trabalhar e viver a unidade cristã, assumindo realmente as tensões e conflitos reais da vida. É interessante que o desenvolvimento das comunidades cristãs vai aparecer para nós numa nova etapa, lá pelos anos 70, quando começam a ser escritos os evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Se chamam sinóticos porque os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas podem mais ou menos ser vistos através de um plano único, quer dizer, de uma sinopse. E o que é que aparece nesses evangelhos? Aparece o ministério, o trabalho e a palavra, e principalmente a pessoa de Jesus o Cristo, de Jesus nosso Salvador. E é interessante que Jesus aparece como profeta popular, discípulo de João Batista, e vindo como, desde o começo ele diz, para trazer o reino de Deus. O reino de Deus é exatamente a maneira como os evangelhos falam, já com a palavra que vem dos profetas da Bíblia, naquele antigo projeto de Deus, o projeto da aliança, de fraternidade, de justiça. Portanto, o projeto ecumênico, não é, Júlio? É um projeto que surge em meio de um conflito. O conflito com o grupo que está no poder, o poder que se manifestava sobretudo a partir do templo, onde havia uma coalição dominante, constituída pelos sacerdotes, os senhores do conselho, os chamados
Sanedrim, o Sinédrio, e também os levitas, os mestres da lei. Quer dizer que Jesus combateu a religião porque não era ecumênica. Isso mesmo, porque fazia uma distinção muito grande entre os senhores, os puros, e aqueles que deviam passar por sacrifícios constantes para manter uma certa pureza, porque nas tarefas cotidianas ficavam impuros. Jesus vem com outra proposta. A proposta de Jesus é de que não é necessário passar pelos sacrifícios do templo para estar unidos ao Pai, mas que é necessário precisamente participar na procura do reino. E essa procura do reino passa pelo irmão. Se estiveres diante do altar para apresentar tua oferenda e te lembrares que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, não é só se tu tens contra ele, é mesmo se for ele que tem contra ti. Deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro te reconciliar com teu irmão. A gente pode ler isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 24 em diante. Do Novo Testamento, um dos textos mais ecumênicos é o Evangelho de João. Aliás, é a ele que se referem os principais textos de oração pela unidade dos cristãos, de referência a Jesus como a fonte do trabalho ecumênico. Se referem, por exemplo, ao capítulo 10, onde ele se diz o bom pastor, que chama as ovelhas pelo nome. Em geral, eu conheço muita gente nas comunidades que lembram aquele texto, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é preciso que eu as conduza e então haverá um só rebanho, um só pastor. É muito importante não entender esse texto de uma maneira justamente anti-ecumênica, achando que tem que pegar cristãos que não são deste aprisco e trazê-los para cá, porque Jesus não diz isso. No texto ele diz, é preciso que eu as conduza. Não diz é preciso trazê-las para cá. Quer dizer, a unidade se fará através da comunhão com ele e de se deixar conduzir por ele. Mesmo cristãos de apriscos diferentes. A igreja não é o aprisco, a igreja é o rebanho do Senhor. Então, é importante nos referir, por exemplo, ao capítulo 11 do Evangelho de João. Isso que eu falei antes estava no capítulo 10. No capítulo 11, tem toda aquela história, Jesus ressuscita Lázaro. Vocês lembram daquilo? Os sumos sacerdotes resolvem matá-lo. E Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, diz o Evangelho de João, profetiza, quer dizer, diz uma palavra em nome de Deus, que Jesus devia morrer para reunir na unidade todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo. É um texto muito importante, porque coloca a morte de Jesus nesse plano de reunir na unidade os irmãos dispersos. E isso aparece principalmente, é claro, se pode citar no capítulo 15, Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Pode-se citar muitos textos do Evangelho de João, vos dou um novo mandamento, no capítulo 13, mas o texto fundamental ao qual os cristãos se referem é o capítulo 17 do Evangelho. É a oração final de Jesus. A oração final de Jesus, a oração de Jesus pela unidade dos seus. Eu acho muito importante, Marcelo, levar a conta de que não se trata de um ensino de Jesus. Se trata de uma oração. Se trata de um pedido ao Pai. Porque a tendência, infelizmente, das divisões, das rupturas, está sempre presente na comunidade cristã. E Jesus, então, com essa consciência, vai fazer um pedido ao Pai. E o pedido é para que os cristãos sejam um, para que o mundo acredite, para que o mundo creia. E aqui nós encontramos precisamente a grande relação que existe entre o movimento ecumênico e a tarefa missionária. Porque se se trata de acreditar no Evangelho, tem que haver uma substância. E essa substância é precisamente a unidade da comunidade cristã. É interessante, Júlio, que no Concílio Vaticano II, isso que você disse já nos coloca numa nova
etapa do nosso encontro aqui, da nossa conversa, a gente já sai do elemento da Bíblia para o elemento, digamos assim, de fundamentos teológicos do movimento pela unidade dos cristãos, e o Júlio já iniciou isso com esse comentário sobre a oração sacerdotal de Jesus, porque o Concílio Ecumênico Vaticano II, escrevendo aos católicos, ele diz que os motivos pelos quais a Igreja Católica Romana se engaja no trabalho pela unidade dos cristãos, ele dá 3 causas. Ele diz porque a divisão é contrária à vontade de Deus, expressa na Bíblia. Segundo, porque a divisão é um escândalo para o mundo, é um pecado. É um obstáculo para que o mundo E, possa crer. finalmente, é um obstáculo para que o mundo possa crer. Como Jesus falou nessa oração, para que o mundo creia, ó Pai, faze que eles sejam um. Então é assim que a gente entra agora nesse trabalho pela unidade dos cristãos. Eu queria fazer agora uma distinção entre ecumenismo e ecumenicidade. Vocês já ouviram falar nessa palavra? O que é ecumenismo? Ecumenismo é todo o trabalho de aproximação, de diálogo, de quebrar barreiras para que os cristãos possam se unir. E o que é ecumenicidade? A ecumenicidade é essa dimensão universal, a dimensão de diálogo, de amor, de fraternidade, que eu devo dar a todo o meu trabalho. Quer dizer, eu diria que há uma pastoral ecumênica e há um ecumenismo da pastoral. A pastoral ecumênica é quando, por exemplo, eu trabalho numa comunidade de base e eu sei, por exemplo, de uma outra igreja e a gente procura e tem encontros entre uma igreja e outra igreja. Isso é a pastoral ecumênica. Vocês entenderam? Quer dizer, é a aproximação entre igrejas diferentes. Claro, há um ecumenismo que é interreligioso, que é a aproximação entre religiões diferentes. E há um ecumenismo intraeclesial, que é o ecumenismo dentro da própria igreja. Mas a ecumenicidade é o fato de que, por exemplo, eu sou católico romano, tenho uma comunidade de católicos romanos, mas o que eu faço lá, se eu celebro um culto, se eu faço uma catequese, se eu converso sobre a Bíblia, qualquer coisa que eu faço na minha fé, eu tenho de dar a isso um caráter ecumênico. Eu não posso ser ecumênico quando eu estou com você que é metodista e anti-ecumênico quando eu estou só entre católico. Tem gente que pensa que pode. Então aí isso é um contrassenso. Quer dizer, eu posso expressar a minha fé de uma maneira ecumênica ou de uma maneira anti-ecumênica. Como é que é anti-ecumênica? Anti-ecumênica é quando é sectária, quando é fechada, quando é restritiva, quando não é evangélica. Então, nesse sentido, eu concluiria dizendo a ecumenicidade é até basicamente mais necessária agora do que o ecumenismo propriamente dito. Porque a pastoral ecumênica depende da ecumenicidade, ela é fundamental. Mas se não houver ecumenicidade nas igrejas, não haverá pastoral ecumênica. Você não concorda, João? Claro, de que vale um ecumenismo que pratica, por exemplo, exclusivismos? A ecumenicidade é inclusiva. A ecumenicidade quer dizer que, de alguma maneira, nós podemos trabalhar com os outros, que não criamos um espaço fechado, um gueto, no qual nós pretendemos ser os únicos privilegiados e escolhidos por Deus. Pelo contrário, entendemos precisamente que há ovelhas que pertencem também a outro aprisco, que têm que ser conduzidas pelo mesmo Senhor em um só rebanho. Quer dizer que a ecumenicidade pede de nós uma correção de linguagem e uma correção de método no trabalho pastoral que pudesse ser sectário. Por exemplo, quando eu, católico, digo o que é que a igreja pensa sobre isso, a igreja pensa sobre aquilo, e me parece que a igreja é a Igreja Católica Romana, a única que existe. O que é que eu estou fazendo? Eu estou desconhecendo a existência de outros. Estou desrespeitando os irmãos. Então, nesse sentido, eu estou sendo anti-ecumênico. É fundamental, não é verdade? A ecumenicidade se abre, sobretudo, para o diálogo. Um diálogo que não tem limites. Eu diria que a referência bíblica para entender isto, muito importante da ecumenicidade, é aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. É muito importante. João 4, para vocês verem na Bíblia. E nessa conversa, Jesus se aproxima a uma mulher que era considerada como impura, primeiro porque era samaritana, segundo porque era mulher, e a mulher no
para os judeus do Antigo Testamento, é fundamentalmente um ser de segunda categoria, é um ser impuro. E em terceiro lugar, pela própria vida dessa mulher. Exatamente. O pessoal fica espantado, como é que Jesus se aproxima para ela? E ainda pede de beber a essa mulher. É isso mesmo. Mas se desenvolve um diálogo entre Jesus e a mulher então passa a ser prestigiada, passa a ser respeitada através desse diálogo, e ela chega a perceber coisas que nunca antes havia chegado a tomar consciência. Diz a Jesus em determinado momento: nós, samaritanos, adoramos no poço de Jacó. Porém, vocês dizem que é necessário ir a Jerusalém, e lá em Jerusalém podemos adorar a Deus de vocês. E Jesus responde a essa mulher: mulher, eu te digo que a hora chega, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, quer dizer, em liberdade e em verdade. Quer dizer, o ecumenismo, a ecumenicidade, não estabelece diferenças, tende a acolher ao outro, tende a trabalhar junto com o outro. Aqui eu acho, Marcelo, que nós deveríamos trabalhar um pouco uma discussão que faz tempo se dá sobre se há diferenças entre diálogo ecumênico, diálogo interreligioso e diálogo intercultural. Há alguns que fazem essa diferença, que dizem o diálogo ecumênico é somente entre os cristãos, o diálogo interreligioso é um diálogo entre as religiões, e o diálogo intercultural é um diálogo que se dá entre as culturas. Se nós analisarmos com cuidado as passagens do Novo Testamento e outras que poderíamos citar, por exemplo, também a terceira epístola de João, onde o autor enfrenta o autoritarismo dentro da comunidade cristã, nós podemos chegar a perceber que na prática, no concreto, não se podem estabelecer diferenças, distinções muito claras entre o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso e o diálogo intercultural. Isso é muito importante, Júlio, você nos ensinar agora, porque no Brasil nós enfrentamos atualmente um desafio muito sério desse diálogo entre as igrejas oficiais, antigas da tradição cristã, e, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, as igrejas livres, que o pessoal chama vulgarmente de seitas. E é muito importante haver um máximo de respeito nesse diálogo. Quer dizer, é claro que há um desafio muito importante. Vamos fazer uma distinção, porque são coisas bem diferentes. Vamos falar agora um momentinho desse diálogo com a cultura negra. E falar sinteticamente, nós temos muito pouco tempo, mas é fundamental que o pessoal compreenda que o Brasil é, primeiro, culturalmente um país negro. Segundo, que nós, cristãos, eu falo a partir da Igreja Católica Romana, mas certamente todas as igrejas cristãs são profundamente devedoras, têm uma dívida de justiça para com a raça negra e para com a cultura negra no país, quer dizer, uma cultura oprimida por séculos. Então, a gente seria antiecumênico se de repente agora não transformasse a maneira como nós olhamos a Umbanda, o Candomblé, o Recife se chama Xangô, no Maranhão se chama Casa de Minas. As congadas, o batuque. Todo esse conjunto, religioso, profundamente antropológico e profundamente do agrado de Deus, do Deus dos cristãos, do Deus da nossa fé, que é a maneira africana ou afro-brasileira atualmente de expressar o amor e o culto a Deus. Isso tem que ver muito, por exemplo, com a relação entre o Evangelho e as culturas indígenas. Que, quando chegaram, por exemplo, os missionários à América Latina, se encontraram com culturas que já existiam nesta parte do mundo. Por exemplo, a gente vai para México e uma coisa chama muito a atenção. Nós encontramos com templos enormes, fechados, porém, as capelas onde eram celebradas as Eucaristias não estão dirigidas, orientadas para o interior do templo, mas estão orientadas para fora. Por quê? Porque no espírito dos indígenas, Deus não pode ser encontrado, não pode ser adorado em um lugar fechado, porque Deus é infinito.
Daí a necessidade de ter altares, capelas para a celebração da Santa Ceia, da Eucaristia, para o exterior. Agora, isso que os missionários do século XVI faziam no México deveria ser lembrado também para o relacionamento que nós devemos ter com as comunidades negras aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Eu percebo no candomblé, como também em outras formas religiosas da comunidade negra, uma força muito grande. Essa força permitiu a sobrevivência da identidade negra em meio de condições terríveis. Agora, quando existe uma força de resistência que afirma a identidade de uma população ou de um grupo social, humano, que é oprimido, aí nós temos que reconhecer uma semente do Evangelho. Claro. O que significa que, do ponto de vista cristão, nós não podemos desqualificar a importância dessa forma religiosa que permitiu a prática da liberdade num povo que estava sendo oprimido. Agora, não se trata somente da persistência através da história de um povo oprimido, se trata também das liturgias, dos cânticos, de que maneira todos esses elementos enriquecem uma cultura que não está cristalizada, formas litúrgicas que ainda têm que ser desenvolvidas e que vão enriquecer também a fé cristã. Certamente o cristianismo vai enriquecer essas expressões religiosas, mas de maneira correspondente, essas expressões religiosas têm muito que dar ao cristianismo. E reconhecer esse diálogo que é interreligioso, intercultural, e praticar ecumenismo, que significa que nos encontramos dentro do diálogo ecumênico. Um outro problema, um desafio muito sério para a pastoral ecumênica é o que hoje em dia o pessoal chama o problema das seitas. O próprio nome seita, ele já é um pouco antiecumênico, porque ninguém quer ser chamado de seita. Nós chamamos de igrejas livres, igrejas alternativas. No cristianismo sempre houve quase como a predominância de duas tendências na maneira de como viver a fé. Uma tendência é mais intelectual, mais dogmática, mais doutrinal, e foi o que constituiu as igrejas históricas, antigas, muito organizadas. E a outra tendência, a tendência mais emocional, mais livre, onde os sentimentos, as devoções, né, Júlio, são mais expressas. E as seitas, ou igrejas mais livres, movimentos cristãos alternativos, eles são constituídos a partir desse fenômeno. E esse fenômeno é um fenômeno muito ligado à opressão do nosso povo, às necessidades que o povo vive. Quer dizer, ninguém pode combater um fenômeno desse de uma maneira antiecumênica, de uma maneira triunfalista, se sentindo superior. Isso tem que ser um objeto de diálogo, de acercamento, de respeito, de procurar ver as raízes. Se uma igreja católica romana, minha igreja, se torna muito mais intelectualizada, o pessoal vai a uma missa, parece que está indo a uma aula, e os ministros são muito distantes, uma igreja muito clerical, é natural e é fruto do pecado dessa igreja que o pessoal procure formas de viver a fé cristã, onde eles participam mais comunitariamente, você não acha? Claro, Marcelo. Nós não podemos de nenhuma maneira dissociar as expressões religiosas, sociais, da vida social no qual essas expressões estão se concretizando. Agora, o pessoal está muito preocupado porque há um problema seríssimo, que é a questão do proselitismo. O proselitismo é o fato de que são movimentos de igrejas cristãs que fazem o que as igrejas históricas antigamente faziam, que era querer conquistar membros. Né? Muitas vezes o pessoal encontra na praça pública, na rua, em todo canto, quem quer aceitar Jesus e quer levar para a sua igreja a força. Seria interessante a gente dizer que, de fato, isso é um desafio para o movimento ecumênico. Primeiro porque o ecumenismo não pode coexistir com o proselitismo. O proselitismo é um desrespeito à consciência do outro, é uma coisa que está muito ligada à propaganda. A gente fala da fé como quem está vendendo Coca-Cola, e não tem condições de se fazer assim. Quer dizer, o diálogo ecumênico é um diálogo de respeito que tem que distinguir missão e proselitismo.
nos fins de 1970 e começos de 1980, quando aconteceu toda essa onda de refugiados salvadorenhos que fugiam para Honduras, escapando da repressão que experimentavam no seu país, eram acolhidos por diversos grupos religiosos. Entre esses grupos religiosos haviam alguns grupos evangélicos muito conservadores, muito pró-americanos, mas também muito ciumentos de que as pessoas que chegassem a seus campamentos fossem aos cultos que aí se celebravam. E quando, por exemplo, muitos desses refugiados chegados domingo não iam ao culto protestante, muitas vezes eram devolvidos aos militares salvadorenhos. Era uma forma de coacionar, de fazer pressão sobre a consciência dessas pessoas para que aceitassem o culto de aqueles que dominavam a situação nesse momento. Isso é precisamente uma coisa incompatível com o Evangelho. Aliás, deve levar-se a conta que grande parte dessa coação esteve sempre presente nos relacionamentos, não sempre, muitas vezes presente, nos relacionamentos das missões cristãs, de todas as igrejas, eu diria, com os grupos indígenas, com os grupos dos oprimidos na América Latina. Ô Júlio, e a questão do sincretismo? Como se coloca isso frente ao problema do ecumenismo? Quer dizer, primeiro o sincretismo, não sei se o pessoal entende o que quer dizer essa palavra, é outra palavra para dia de domingo. Talvez você possa nos explicar bem rapidinho a palavra e começar esse diálogo. Eu também vou dizer uma coisa sobre isso. É uma palavra também que, como ecumenismo, tem uma origem grego. A raiz dessa palavra, raiz sin, significa juntar, combinar. Exatamente. Daí que vem de síntese, né? Daí vem de síntese, por exemplo, não? Ou vem de sinergia, juntar energias. Neste caso, se trata de juntar posicionamentos religiosos diferentes. Eu diria duas coisas neste ponto, Marcelo. Em primeiro lugar, para os estudosos do Novo Testamento, não fica dúvida que em muitas passagens do Novo Testamento, os autores dos escritos neotestamentários trabalhavam de tal maneira em diálogo com a cultura do contexto, com as religiões do contexto, que o cristianismo, durante o período do Novo Testamento, pode ser considerado em muitos momentos como um movimento sincrético, como uma religião sincrética. Isso toca na questão da religião popular brasileira, das religiões populares brasileiras. Especialmente, eu diria, do catolicismo popular brasileiro, que é claramente de caráter sincrético. É interessante que vocês viram, eu falei em religião popular brasileira, porque muitas vezes o pessoal fala em religiosidade. E é um certo desrespeito, é como se a minha fosse religião e a do povo fosse religiosidade. Quer dizer, é religião. E é no diálogo que a gente estabelece, porque a religião de Jesus Cristo foi uma religião de caráter sincrético. Estávamos falando, por exemplo, da relação que ele estabeleceu com a mulher samaritana. Exatamente. Você sabe que hoje os exegetas revelam que nos evangelhos, especialmente de João, transparece muito da presença de uma comunidade de fé cristã de origem samaritana. Não é verdade? É isso mesmo. Quer dizer, portanto, o cristianismo surgiu de um movimento sincrético, sincretista. E isso é muito importante. Isso nos leva, Júlio, a falar da questão do diálogo teológico. Como é que anda isso hoje nas igrejas cristãs? Bom, eu acho que o diálogo teológico vai se desenvolvendo, em alguns casos, com certa força, sobretudo quando estamos enfrentando a questões que são candentes, que são realmente vitais, e com menos dinamismo quando chegamos a questões que são mais dogmáticas. Mas seria interessante o pessoal saber, porque eu acho que esse curso de ecumenismo que o SESEP está promovendo, e agora esse vídeo que vai pelo Brasil inteiro, tem que trazer coisas bem práticas. Por exemplo, às vezes eu conheço gente que pergunta assim, a Igreja Católica reconhece o batismo de uma pessoa batizada na Igreja Batista? Ou, por exemplo, eu sou metodista e a Igreja Presbiteriana reconhece o meu batismo? Como é que anda essa questão? Bom, aí chegamos ao diálogo teológico,
com relação a questões que são dogmáticas. Foi organizado justamente pela Comissão de Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas, na qual participa oficialmente a Igreja Católica Romana, o Vaticano, através de teólogos que são delegados para estar presentes nessa comissão. Foi organizado um documento de convergência sobre o batismo, a Eucaristia, a Santa Ceia e o ministério. Há uma clara convergência sobre o batismo, quando o batismo é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, quando é feito em nome do Deus Trindade. Aí há realmente um grande passo na frente. Há algumas diferenças com relação à forma como o batismo... Pode ser por aspersão, por imersão, por ablução. Depois de adulto ou de criança. Isso mesmo. Mas para a Igreja Católica Romana, e agora eu digo isso aqui para os católicos, reconhece o batismo de todas as igrejas cristãs que, como disse o Júlio, batizam com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, e outras igrejas estão fazendo o mesmo. A Igreja Metodista faz o mesmo, muitas igrejas reformadas fazem o mesmo, a igreja Luterana faz também a mesma coisa, as igrejas ortodoxas fazem a mesma coisa. Aí há uma grande sinal de unidade. Significa que por exemplo, não se pode nem se deve rebatizar o irmão que vem de outra igreja. Essa mesma unidade já não ocorre tanto, pelo menos tão assim, total, no que diz respeito à Eucaristia. Não, com relação justamente à Eucaristia, à Santa Ceia, há uma coisa muito importante. Na maioria das igrejas não se discute a questão da presença real. Isso é muito importante, tem muito católico que não sabe disso. Diz assim, protestante não acredita na presença real de Jesus. Há alguns que não acreditam, que pensam que a Santa Ceia é uma ordenança ou é apenas uma celebração uma memória, né? Uma memória. Porém, as igrejas anglicanas, episcopais, as igrejas luteranas, as igrejas que seguem a tradição calvinista, entendem que de uma maneira ou de outra se está manifestando a presença de Jesus Cristo no meio da celebração eucarística. Existem outras que não acreditam nisso, porém elas são minorias quando se compara com o resto das igrejas cristãs. E por outro lado, Júlio, na pastoral ecumênica eu trabalho muito nisso, eu constato uma coisa muito importante, é que essas igrejas que no dogma, na doutrina se definem dessa maneira, na prática são das que dão mais importância, mais respeito à Santa Ceia. Sim, claro. Quer dizer que isso é o que vale. Muitas vezes se brigou na história pela palavra. Então se dizia acredita ou não acredita porque você aceita a palavra transubstanciação ou consubstanciação ou outra qualquer. Mas na prática o que é importante é a fé em realizar aquilo que Jesus fez como memorial da presença dele e do sacrifício da cruz. Claro. Eu queria passar agora, por causa do tempo... Sim, eu acho, porém, que há uma coisa que deve ser mencionada com relação a esse documento de convergência. Sim. A convergência que se conseguiu com relação ao batismo e que está começando a crescer com relação à Eucaristia, desaparece quando chegamos à questão do ministério. Se há algo que realmente ainda continua marcando as distinções entre as igrejas, é precisamente a forma de conceber o ministério. Certo, que aí temos um desafio. Aí é um desafio muito grande. Por exemplo, há igrejas que entendem que o ministério reconhecido é aquele que vai se dando através da sucessão apostólica por imposição de mãos. Há outros que entendem que o ministério depende fundamentalmente da legitimidade otorgada pela comunidade que aceita esse ministro. Há igrejas que só reconhecem um ministério consagrado masculino e que negam às mulheres
ser ministras da palavra e da celebração dos sacramentos. Não somente a Igreja Católica, é também o caso das igrejas ortodoxas e de muitas igrejas evangélicas. Temos que rezar para avançar mais nesse ponto. Eu acho que sim. No entanto, que há outras igrejas que não somente consagram as mulheres, mas que também têm mulheres que chegaram a ser bispos. E aí há uma diferença que, por exemplo, está criando alguns problemas no diálogo entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica Romana nos últimos tempos. Ô Júlio, eu tinha aludido, logo no começo da conversa nossa aqui, a questão da hierarquia das verdades da fé. E já tinha provocado, dizendo ao pessoal que está nos vendo aqui no vídeo, que eu ia lhe pedir para você conversar sobre isso. Que é uma palavra que, ao menos que eu saiba, foi usada no Concílio Vaticano II. Exatamente. O que quer dizer essa hierarquia das verdades da fé? Aqui encontramos um ponto muito importante para o avanço do ecumenismo. Como você indicou, é um conceito que foi introduzido por primeira vez no decreto sobre ecumenismo do Concílio Vaticano II. Porém, não é entendido de maneira igual, mesmo dentro da Igreja Católica Romana. Certo. Há alguns que consideram, e eu diria que é a versão mais generalizada, de que a hierarquia de verdades significa que há verdades que são superiores, que podem ser consideradas também como aquelas nas quais realmente estamos unindo-nos. Acreditamos em Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Acreditamos em Jesus como o Filho de Deus, o Messias Salvador. A gente pode dizer, Júlio, que todas temos o credo apostólico? A gente partilha a mesma fé apostólica. Agora, na fé apostólica, não entram algumas coisas que depois foram se acrescentando nas crenças de algumas confissões cristãs. Por exemplo, no credo apostólico não se fala da crença nos anjos. Não se fala em sacramentos. Não se fala em sacramentos. Não se fala tampouco nos santos. Mas justamente, Júlio, aí é que é importante a questão da hierarquia das verdades da fé para ajudar a unidade dos cristãos, porque, por exemplo, falando de sacramentos, todas as igrejas antigas chamavam de mistérios, quando a gente vai ver os pais da igreja, o tratado sobre os mistérios, fala do batismo e da Eucaristia. São os sacramentos fundamentais da fé. Alguns acrescentam também a penitência. As igrejas luteranas. Pois é, mas isso veio a partir da Idade Média, em que Tomás de Aquino já coloca 7 sacramentos. Então, digamos que uma igreja reconhece como sendo 7, a outra reconhece como sendo 3, a outra reconhece como sendo 2. Mas o que eu considero como importante em termos ecumênicos é, seja quantos forem que alguém, eu sei de igreja que na Idade Média chamava o lava-pés de sacramento. Não é o lava-pés. Então, seja como for, o importante é saber que há uns mais importantes do que outros, há uma hierarquia. E que, nesse sentido, o batismo e a Eucaristia são os sacramentos básicos. Sim, são meios de graça. São meios de graça que nutrem nossa fé e que nos ajudam a manter uma força em nosso testemunho. Eu acho que todas as igrejas concordam em tudo isso. Agora, essa tendência que percebe que há verdades que são mais importantes que outras e que pode haver uma convergência fundamental em essas verdades, tanto que outras secundárias podem não ser partilhadas pelas igrejas, não é a posição de outro grupo que entende que a hierarquia de verdades compõe um sistema e que se um tira uma parte pequena desse sistema, então toda a organização
fica derrubada. Certo. E aí há um conflito, melhor dito, uma discussão teológica que está se desenvolvendo atualmente dentro da própria Igreja Católica. Exatamente. Eu diria que a maior parte das igrejas ortodoxas e das igrejas evangélicas partilham a primeira posição, de que existe uma hierarquia e que é necessário ter uma convergência em torno às questões mais importantes, como você estava indicando. Nós entramos... Diga, Sim, eu acho que é um ponto muito importante nesta questão que deve ser considerado em nossa apresentação, Marcelo. E é o seguinte: se há alguma coisa que realmente divide a Igreja Católica das outras igrejas, é a questão da autoridade. A autoridade tem que ver com o primado de Pedro. E o primado de Pedro, aqui vem precisamente uma questão que está sendo muito debatida atualmente. mesmo na Igreja Católica? Eu vou avançar como evangélico uma opinião que eu sei que muitos evangélicos não partilham, mas que eu gostaria de salientar neste momento. Eu acho que há evangélicos que estaríamos dispostos a aceitar que o ministério da Cátedra de Pedro é um ministério de unidade. Quer dizer, que nós necessitamos uma referência visível para nos unir. E que, da mesma maneira que sempre houve no passado, mitras, sés episcopais que eram tidas como referência fundamental, hoje nós poderíamos dizer que isso acontece com a Sé Romana. Aliás, eu diria que muitas igrejas operam nesse sentido através dos diálogos confessionais, interconfessionais, bilaterais, luteranos com católicos, anglicanos com católicos, reformados com católicos, metodistas com católicos, mesmo pentecostais com católicos que se reúnem cada 2 anos. Pedro, nesse sentido, a Cátedra Romana serve como referência. O problema se coloca quando a função de unidade é acrescentada com a função de autoridade. É aqui onde não existe realmente um consenso, porque muitos entendem que a unidade, que é um serviço, que é um dom, não pode ser compatível com autoridade. Que a autoridade, para algumas igrejas, está na tradição, é o caso das igrejas ortodoxas, tradição e escritura. E para as igrejas evangélicas está fundamentalmente na escritura e não precisamente num centro administrador da igreja. Eu considero que esse ponto que está sendo discutido, que não pode ser considerado totalmente fechado, é uma das coisas mais importantes a levar a conta no futuro do desenvolvimento do diálogo ecumênico. Porque o diálogo ecumênico em torno a este ponto não está fechado. Não é questão de dizer não se pode fazer mais nada. Pelo contrário, ainda é possível caminhar mais na frente. Júlio, acho que a gente podia entrar agora na questão da pastoral ecumênica e encerrar a nossa conversa ajudando os irmãos e irmãs que nos assistem com a seguinte questão: como é que concretamente você vai trabalhar pelo ecumenismo? Então, o que a gente pode dizer eu queria citar 4 elementos bem rapidinho. Você anote bem e tenta ver se a gente vai no método de trabalho. O primeiro ponto para uma pastoral ecumênica é o contato fraterno, é o contato de vida. A acolhida do outro. A acolhida do outro, que nós chamamos a ecumenicidade. Ecumenicidade e até eu diria uma ecumenicidade de vida, não? Porque significa, se não se rompe a barreira do isolamento, né? A gente pode ter muitas diferenças, mas quando a gente procura ser irmão um do outro, ir ao encontro dele, evidentemente que se estabelece uma base para qualquer ecumenismo. E o Diretório Ecumênico para a Igreja Católica diz que o católico tem que tomar até a iniciativa do diálogo, porque muitas vezes a Igreja Católica, na história, tomou a iniciativa de condenar. Eu diria que também a iniciativa corresponde aos evangélicos e aos ortodoxos. Qualquer pessoa cristã tem que tomar a iniciativa de se aproximar ao outro,
E não aguardar que o outro chegue para nós. Muito bem. Então, esse ponto, quer dizer, o contato de vida, a aproximação fraterna, o acolhimento do outro, é a base de uma prática ecumênica correta. A segunda é exatamente, a gente já falou, o que se chamaria o ecumenismo espiritual. É saber que o ecumenismo é um dom de Deus, depende de Deus, e que as igrejas não vão encontrar um ponto comum de unidade enquanto não se converterem cada vez mais a Jesus Cristo. Então é a conversão do coração. Eu diria que é um dom e ao mesmo tempo um chamado. Sim, uma vocação. Que é um presente de Deus, é viver em boas relações com os outros. E ao mesmo tempo essa vocação que tem que ser praticada. Se você vai ao altar, como você lembrava faz alguns minutos atrás, e você se lembra que seu irmão tem alguma coisa com você, então tem que fazer um processo, um ato de reconciliação. Esse é um chamado. Isso tem que ser precisamente também salientado. Quer dizer que a conversão do coração, o trabalho de uma espiritualidade profunda, Júlio, quantas vezes na própria pastoral popular a gente precisa de quebrar essas arestas assim de brigas pelo poder, de falta de democracia entre as equipes, e tudo isso é exatamente por uma falta de uma mística, não é, do ecumenismo interreligioso, intereclesial, todos. Então esse é um ponto fundamental. E o seguinte seria a unidade no trabalho, no diálogo da fé e no serviço. Sim, ao qual eu acrescentaria mais 2 pontos. Ótimo. Em primeiro lugar, eu diria a unidade na oração. Temos muitas coisas para orar juntos. Sim. Não somente a oração do Senhor, a oração de Jesus, mas também a intercessão pelo mundo. Orar pela paz, orar pela justiça, etc. E, do ponto de vista do diálogo, é lembrar que nós temos uma linguagem comum, que essa linguagem comum se encontra na Bíblia. Que se nós queremos nos encontrar, podemos fazê-lo em torno da palavra de Deus, que nos permite estudar juntos, que permite compreender as verdades da fé e desenvolver essa coisa tão importante que nós chamamos a fé comum, que é a fé que nos une. No Brasil, eu penso que a maioria dos grupos bíblicos de base, eles têm uma consistência ecumênica. Claro. A quantidade de grupo bíblico que eu conheço, que tem irmãos da Igreja Católica, irmãos de igrejas evangélicas, participando juntos, meditando a palavra de Deus, é muito importante. E na questão da oração que você falou, outro dia eu fiquei assim encantado ao descobrir, eu sabia teoricamente, mas percebi concretamente, que o leccionário dominical, que é usado hoje na liturgia, no culto, na Igreja Católica, é usado na Igreja Metodista, ou em muitas igrejas metodistas, é usado em várias igrejas evangélicas luteranas, e assim em várias igrejas cristãs. Quer dizer, está se chegando cada vez mais a um consenso sobre isso. Está se falando no Brasil em um Pai Nosso ecumênico. Quer dizer, na gente poder orar a oração que Jesus nos ensinou, todos com a mesma linguagem, e um não orar de uma maneira, outro de outra, trabalhar para que a própria oração seja expressão dessa unidade. Aqui, Marcelo, eu gostaria de introduzir um elemento. Muitas vezes, as pessoas que estão gostando do ecumenismo gostariam de que a unidade não só fosse amanhã, mas ontem. Estão muito impacientes e quando percebem de que não se chega a concretizar essa unidade como se deseja, então ficam frustrados e vão abandonando aos poucos o caminho do ecumenismo. Eu acho que aqui é importante perceber uma coisa, e é que o tempo dos seres humanos muitas vezes não corresponde ao tempo de Deus. Sem dúvida. Que nos seres humanos nós nos regimos fundamentalmente por uma noção cronológica de sucessão de instantes. Quanto mais rápido seja o caminho, mais pronto vamos chegar. Porém, no tempo de Deus existe outra noção. A palavra grega, nesse caso, não é cronos, mas é kairos. É graça, né? É a graça, é o tempo apropriado, é o tempo decisivo, um tempo que Deus nos oferece para fazer as coisas no momento oportuno. E aí é quando o movimento ecumênico avança.
E foi o que aconteceu, por exemplo, quando João XXIII decidiu convocar o Concílio Vaticano II, mesmo contra a opinião da grande maioria da Cúria Vaticana. Foi o que aconteceu também quando o secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, o primeiro secretário-geral, o Dr. Wiesertoff, se encontrou com o cardeal Bea em Milão, em secreto, mas chegaram a conclusões que permitiram avançar o movimento ecumênico. É aí quando se aproveita a graça de Deus, o tempo apropriado, e é aí precisamente quando a gente tem que ser fiel. E não cair precisamente na tentação do apressuramento. É isso mesmo. Júlio, acho que a gente devia finalizar lembrando que se toda essa questão do caminho para a unidade nos diz respeito a todos, e a pastoral ecumênica, o ecumenismo, não é apenas o setor do trabalho das igrejas, mas é a própria vocação cristã de todo mundo, é porque ela tem em vista nos colocar no serviço, no trabalho, no compromisso de transformar o mundo. E sobretudo no compromisso pela libertação. Pela libertação. Eu gostaria aqui de dizer uma palavra que da minha parte poderia considerar final. A teologia da libertação é uma teologia ecumênica? Certamente que sim. Certamente. Porque se há uma coisa que realmente é ecumênica, universal, isso é a libertação. Não existe uma libertação católica, não existe uma libertação protestante, luterana, batista, metodista, reformada, ortodoxa. Existe essa libertação ao qual nós somos convocados por Deus. E quando os seres humanos lutamos por essa libertação, pela libertação do pobre, do oprimido, da mulher, do indígena, do negro, nesse momento estamos convergindo para a unidade. Então, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a viver isso. Um abraço a vocês todos.